Olá, eu sou Marcelo Colavito e esse é o Palhaço de A a Z. E antes que você se esqueça, já se inscreve no canal, ativa o sininho e já dá seu like. Hoje nós vamos falar sobre a letra G. O que poderíamos falar com a letra G sobre palhaçaria? Você já ouviu falar nesse termo gag? Para Cláudio Tebas, uma gag é uma pequena cena cômica. Ele diz que é uma sequência dessas pequenas cenas cômicas que um palhaço constrói os seus números ou até um espetáculo. Então, gag é qualquer pequena sequência cômica, tá? Que desperta o riso e tem esse potencial de trazer para o palhaço esse seu estado a partir da comicidade. Então, por exemplo, tem uma cena cômica, assim, uma gag cômica clássica, né? Porque uma cena ela é composta com começo, meio e fim, com uma sequência de ações, né? Quando a gente pensa numa cena de teatro convencional, ela é marcada por uma ação, quando entra ou sai um personagem. Ela meio que nos traduz uma situação. Então, uma cena é uma situação específica. Uma gag ela é bem menor do que isso. Ela pode ser, por exemplo, um palhaço que deixou cair o seu chapéu e ele quer pegar o chapéu e cada vez que ele se aproxima, ele chuta o chapéu e o chapéu vai se afastando cada vez mais e ele não consegue pegar o chapéu. Essa cena não tem exatamente um começo, meio e fim, ela não é exatamente uma situação complexa. Ela é um momento que pode estar inserido dentro de um número maior ou de uma cena maior. Vocês viram essa cena? Essa é uma gag que acontece no nosso espetáculo Rapsódia Circense. Eu, naquele momento, o palhaço Benedito, entro para limpar a cena, né? Limpar ali uma clave que foi deixada no chão por um dos palhaços. E aí eu sempre tento pegar e é muito interessante porque eu aproveito a característica do objeto, né? É um objeto. Quando eu disse como exemplo a cena do chapéu, o chapéu geralmente ele vai para frente, né? Eu tenho uma linha reta. No caso da clave é muito interessante porque ela faz ali uma circunferência, um círculo. E isso é interessante porque cria uma nova dinâmica, né? Porque eu estou fazendo ali. Então a gag também ela acaba sendo uma possibilidade de você explorar mais uma relação, que pode ser com outro palhaço ou com outro objeto. Essa gag ela pode se repetir várias vezes durante o espetáculo e o efeito cômico da gag pode ser esse. De repente, a primeira vez que acontece pode não ser tão cômico, mas aí conforme ela vai acontecendo, né? Ela vai se repetindo, a gente usa uma característica que é um dispositivo do fenômeno do riso e a gag se constrói pela repetição. Então, a gag ela pode a princípio não ser exatamente cômica, mas ela se torna cômica por conta da repetição. E é importante dizer, a característica das gags é que elas não necessariamente fazem parte do enredo da história de modo indissociável. Ou seja, eu posso pegar essa gag e colocar em outro espetáculo, em outro número, em outra cena e ela pode funcionar. Então ela é como se fosse um tempero. Eu posso fazer ali um arroz e feijão, e comer ali com os temperos habituais, mas eu posso acrescentar, sei lá, um pouco mais de pimenta, posso não colocar um alho, enfim. E aí eu ainda tenho o prato, o arroz e feijão. Ou seja, um espetáculo ele pode ser um espetáculo com mais ou menos gag. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma oficina, um workshop curto com o palhaço Tchakovati. Para que vocês depois possam pesquisar um pouco mais sobre ele, dá uma olhadinha, vou pedir para que eu coloque o nome dele aqui. É um palhaço argentino, considerado um dos maiores palhaços da América Latina. Ele faz um trabalho de rua, um trabalho baseado em várias cenas e esquetes, né? Hoje ele é referência mundial, não só aqui para a América Latina. E é um orgulho para nós, latino-americanos. Bom,
Nessa oficina, nesse workshop, o Tchakovati, ele falou um pouquinho sobre o trabalho de rua que ele fazia e ele deu exemplo de um jogo de xadrez. Com certeza ele vai poder explicar isso melhor. Estou apenas adiantando isso daqui para vocês, né? Nesse jogo de xadrez, ele coloca cada peão, então para quem conhece, acho que vai se identificar um pouco mais fácil, né? Cada peão, que são aquelas peças que tem um movimento um pouquinho mais limitado, que vão na frente, ele disse que cada peão corresponde a uma gag. O peão, então, seria um efeito cômico. Que se de repente, durante ali a tua jogada, que é durante a cena, você perde um peão, você não perdeu o jogo. Então, de repente, um palhaço está fazendo ali a sua cena, seu número, seu espetáculo, e ele não consegue tirar o efeito cômico de uma gag, isso não quer dizer que o espetáculo está perdido. Então eu posso um dia não ter uma gag, outro dia eu perdi o tempo da gag, não foi cômica, tudo bem, não perdi o espetáculo. Ele diz que cada peça, um bispo, um rei, um cavalo, é como se fosse um pequeno número, né? Um espetáculo complexo, inteiro, completo, ele não é feito apenas de um número, são vários números, são várias cenas. Como eu disse, cada número, cada cena pode conter várias gags, ou apenas uma, enfim, isso é uma decisão do palhaço. Bom, enfim, se de repente, em tal dia, eu perco uma cena, perco um número do meu espetáculo, ele não vai bem, ou por algum motivo eu não consiga fazer, depois eu vou dar um exemplo a vocês, que isso já aconteceu conosco do grupo Meu Clown. Eu não perdi o espetáculo, quer dizer, não está tudo arruinado, ainda posso fazer. Mas ele diz que o palhaço não pode perder o rei. O rei, no jogo de xadrez, quando você perde, né, quando o rei é capturado, acabou o jogo. Você pode ter todas as outras peças, mas se você não tem o rei, o jogo está perdido. Eu posso perder o rei ainda tendo vários peões, ou seja, várias gags, eu posso perder o rei ainda tendo vários números, várias cenas, mas sem o rei, o jogo não pode continuar. O rei seria, então, segundo Tchakovati, a energia. Se eu perco a energia da cena, o público já não está mais comigo. E aí não adianta eu fazer uma gag, eu ter um número completo se eu não tivesse energia. A energia é o que causa empatia, é o que provoca o interesse, é o que captura o olhar do espectador. Então a gag, ela é fundamental, ela é importantíssima, né, para que você produza efeito cômico, que todos esperam de um palhaço. Porém, se não tiver energia, nada adianta. Então, se você conhece uma gag, se você tem uma gag para você executar enquanto palhaço, perfeito, ótimo, mas você tem que ter energia para que o espetáculo aconteça. Então não se baseie, não se apoie apenas numa gag. Tenha a sua energia enquanto palhaço ali preservada, intensa, para que o espetáculo possa atingir o público e você possa realizar o seu trabalho enquanto palhaço, enquanto ator cômico. O exemplo que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Uma vez, né, o elenco do grupo Meu Clown estava numa das suas apresentações de rua. A gente costuma ir ao Parque do Ingá. Vão aparecer algumas imagens aí da gente no Parque do Ingá. E a gente faz algumas apresentações de números. E eu faço uma apresentação que não chega a ser um número, é uma gag, aonde eu pego de uma maneira inusitada, dou um nó na gravata. Mas para isso eu preciso que alguém tenha dado o nó na gravata antes. Eu pergunto para a plateia se alguém pode dar um nó na gravata para me ensinar a dar esse nó, e depois eu repito esse nó de uma maneira inusitada. Num belo dia, estou lá no Parque do Ingá junto com um grupo, quando digo eu, o meu palhaço, Benedito, e de repente peço ali para alguém, se alguém sabe fazer, dar um nó na gravata, sempre, desde então, acho que essa foi a primeira vez que não tinha ninguém. E aí ninguém se apresentou para dar um nó na gravata. Ou seja, eu não consegui realizar essa minha gag. Eu perdi esse peão. Porém, nossa apresentação desse dia foi uma das melhores, independente de ter perdido essa gag. A gente já teve oportunidades de realizar em todas as gags, mas as apresentações não serem tão boas, né? E aí eu reforço a ideia da energia. Os dias em que as apresentações não vão muito bem, a gente percebe porque a gente não está intenso na nossa energia. No grupo Meu Clown, essa energia está intimamente vinculada ao estado clown, que é o estado de infância. Você vê uma criança, quando ela está plena, né? Uma criança, quando você vê que a criança é saudável, ela está brincando e tal, ela está plena na sua
essência, ela está plena no seu estado de infância, disposta a ser lúdica, a devanear, ela está ali em estado de devir, né? Como eu já falei uma vez, ela está ali no gerúndio de ser, ela está sendo, né? E ela está interagindo no máximo da sua energia, no máximo da sua potencialidade enquanto criança. Então o palhaço, para estar no máximo da sua potencialidade, ele tem que estar dentro do seu estado. Uma gag, então, pode ser desde um gesto, uma palavra, um som, um movimento, até uma sequência um pouquinho mais complexa. Mas a gag geralmente ela é simples, ela não é algo que se estende demais, isso acaba se tornando um número complexo. Então eu posso dizer que um espetáculo ele é repleto de números e cenas, e essas cenas são repletas de gags. As gags então garantem a comicidade da cena, elas dão um toque a mais. E geralmente é um efeito que você tira da cartola mesmo, uma carta que você tira da manga. Muitos artistas, quando eles estão fazendo algum tipo de espetáculo baseado no improviso, eles têm essas gags nas mangas. Então eu estou fazendo a cena, estou fazendo a peça, estou improvisando, não está dando muito certo, eu saco uma gag e já consigo um efeito cômico. Isso traz vibração, energia para o espetáculo e ele pode depois continuar a cena, porque ele captura a plateia, né? A plateia, é lógico, ela gosta sempre de dar risada, ela gosta de se identificar com aquilo, mas sempre dentro do esperado de um efeito cômico. Por isso, um espetáculo de palhaço, espero rir. A Beth Dorgan costuma dizer que um palhaço ele pode ser tudo, fazer o que ele quiser, desde que seja cômico. E você, conhece alguma gag que seja assim, infalível? Apesar que esse termo é meio complicado, né? Mas alguma gag potente que costuma funcionar sempre? Você que é palhaço, você tem alguma gag que você costuma realizar quando você percebe um momento de crise, alguma cena, alguma improvisação? Alguma gag que dê certo? Ou conhece gag de palhaços mais famosos aí na história? Aproveita para comentar aqui embaixo, né? Para nós é sempre interessante essa troca que a gente pode fazer. Quem sabe a gente não pode fazer uma espécie de um inventário de gags famosas, gags que são conhecidas aí na história, ou algumas gags que foram criadas, né, por vocês, né? Se vocês quiserem também acompanhar a gente em tempo real, siga a gente nas redes sociais. Ali você consegue saber o que a gente está fazendo ali quase que imediatamente, né? Porque a gente costuma sempre postar ali as nossas intervenções, nossos espetáculos, nossas saídas, clown. Então segue a gente, né? E conta um pouquinho mais da sua vida na palhaçaria ou qualquer assunto que você queira que a gente comente aqui e converse com vocês. Valeu? Até a próxima!